nesta noite. Glória a Deus. Amém? Eu salvo o povo de Deus com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero ser bem breve. Só vou colocar aqui uma água que a garganta geralmente ela resseca, né? Hoje, como é culto da ceia do Senhor, nós sabemos lá em João 6, quando o Senhor começa a falar que Ele é o pão que desceu do céu. Se fala que aquele que não come da sua carne, não bebe do seu sangue, não tem vida em vós mesmos, não tem parte com ele. Então, é um memorial, como nós sabemos, como está em Coríntios lá 11:33, ele fala, né, para nós anunciarmos a morte do Senhor até que ele venha. Porém, Deus colocou uma palavra no meu coração, se encontra em Mateus capítulo 11, 28 ao 30. Mateus capítulo de número 11, versículo 28 ao 30. Passagem bastante conhecida. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Senhor Deus da glória, Pai Todo-Poderoso, graças nós te damos, Senhor, por esse dia de nós nos encontrarmos na tua presença. Senhor Deus da glória, Pai Todo-Poderoso, que eu diminua, que eu desapareça, mas que eu venha, Senhor, aqui falar, pregar e ensinar da tua parte aquilo que o Senhor colocar no meu coração. Os irmãos podem assentar, quero louvar pela vida de cada um, agradecer a Deus pela oportunidade, pelo amigo Jorge, já há mais de 5 anos que eu conheço, pela vida do pastor Denis, dos irmãos da congregação que se encontram aqui neste lugar. Quando eu estava louvando o hino, a irmã falou que é um hino muito forte. Quando nós vamos analisar a Bíblia Sagrada, nós sabemos, para quem tem um bom entendimento, que do Velho Testamento era a sombra daquilo que havia de vir. Nós sabemos que Jesus, ele pregava em várias passagens do Antigo Testamento que ele vai refletir no Novo. E se nós formos só tirar só do Novo Testamento, que começa em Mateus até Apocalipse, mas o Evangelho é todo, quando a passagem que vai falar que o Evangelho foi pregado primeiro a Abraão. Se não com ensino, já está versículo por versículo, não tem um tempo, mas com a palavra do Senhor fala que o Evangelho foi pregado primeiro a Abraão. Existe passagens fortes na Bíblia, por exemplo, de Ananias e Safira, aquilo ali, quando os apóstolos venderam as herdades, cada um depositava, e eles viram que aquilo era lindo, aquilo era maravilhoso, só que eles reteram a parte, e quando chegou lá no pé dos apóstolos, o Espírito de Deus revela que eles haviam sonegado a paz do Senhor. Primeiro o marido vai, depois vem a mulher, resumindo, e eles falam, teu marido já morreu, agora tu não mentiste aos homens, mas a Deus, mas o Espírito de Deus agora é tu que vai. Então a gente vai ver que existem muitos ensinamentos diversos para idosos, para senhores, para senhoras, como a Bíblia fala, aqui eu vou falar, como fala para a mulher se comportar, fala que da hierarquia Deus, Cristo, o esposo, a esposa, fala da submissão de vários ensinamentos, e para os homens, para o homem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E é um dom que Deus me deu, é um dom que Deus me dá. Aí tem uma resistência. Mas eu não vou querer ser capaz do homem. E
tudo mais. Não é querer ser capaz de andar lado a lado. Muitas das vezes as esposas elas não são submissas aos seus maridos porque ele não ama como Cristo amou a igreja, entregando-se a si mesmo. Mas quando a esposa, isso não estava na minha mente e no meu coração, mas eu vou falar. Quando a esposa vê o esposo íntegro, não só de prover, está saindo 5 horas da manhã para buscar o alimento, mas um esposo que cuida, que zela, que ela mesmo vê um bom testemunho, um esposo que ora, que medita na palavra de Deus, ela já vai ajeitar o negócio. Opa, já vou ajeitar. O meu esposo já está chegando, vou ajeitar aqui a casa direitinho para nós fazermos um culto no lar. Aí já fazer o cafezinho, aquele pão de queijo que ele gosta. Isso é para fazer dizer de submissão. Ela vai servir ao esposo e o esposo servirá à esposa. Cada qual, pastor, meu pastor, temos papéis distintos. O homem, a palavra de Deus fala, o sacerdote do lar. Começou lá na ordem da criação. Quando a mulher dá o ouvido, Deus vai cobrar a Adão. Dizer, então, a terra será maldita. Por tua causa, está lá. E vai falar, e tu, mulher, tu com 12 conceberás, e teu prazer será para ele, e tu serás resumido submissa a ele. Vou fazer uma introdução aqui. E a gente vai ver que nesse capítulo 11, aqui, ele traz alguns papéis distintos da pessoa de Jesus Cristo. Por exemplo, no versículo de número 21, Jesus, o juiz que repreende, ele já chega ali falando 21 e 22, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós fizeram, há muitos que se teriam arrependido com um saco com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Dá um exemplo, um certo juiz, por exemplo, num determinado país, lá na Índia, ele iria para um julgamento. E ali na estrada, no caminho, ele vê uma criança ali nos trilhos. Ele vai se compadece daquela criança, ele vai, tira ela e salva a vida dela. E ele procede para o tribunal. E como as leis daquele país que regia, o réu foi condenado à morte. E o que ele quer dizer com isso? Que hoje nós temos um advogado fiel. A palavra do Senhor fala que se pequeis, temos um advogado junto ao Pai para perdoar os nossos pecados. Mas nós sabemos que naquele grande dia, o Senhor Jesus Cristo, ele virá buscar os seus, os santos, os remidos. Mas ele vai ter o seu papel de juiz, onde toda língua confessará que ele é Senhor, no qual todo joelho se dobrará diante dele. Porque o Senhor, ele é o mesmo de ontem e eternamente. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. É por isso que nós devemos analisar a nossa vida como um papel de cristãos. Se a nossa vida está batendo aqui na Bíblia Sagrada, nos estatutos, nos mandamentos do Senhor, como o Senhor vai falar nos evangelhos, lá de 15, aqueles que me amam guardam as minhas palavras, se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverem em mim, tudo que pedis, será feito. Nós devemos analisar se a nossa vida, a nossa conduta, ela anda conforme o Evangelho de Deus. Se nós estamos sendo omisso à palavra de Deus ou nós estamos sendo verdadeiros. Porque nós somos passageiros. Como Paulo falou, nada trouxemos para este mundo e é manifesto que nada nós vamos levar. Vai ficar tudo por aí. A bicicleta vai ficar, né, irmão? Quem tem bicicleta vai ficar. O carro vai ficar.
a Hilux vai ficar, mas aqueles que andam nos caminhos do Senhor, aqueles que permanecem, aqueles que perseveram, serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E o 2, Jesus, o Filho que se alegra. No versículo 25, naquele tempo respondeu Jesus, disse: graças te dou, Pai, Senhor, do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e a revelastes aos pequeninos. Nós sabemos que Jesus, ele chamou pessoas como pescadores, chamou depois, você vai ver, Paulo, que antes era Saulo, um homem poliglota, ele chamou coletores de impostos, mas ele aprovou a revelar a sua santa palavra, os mistérios de Deus aos pequenos, aqueles que querem diminuir na sua presença. Hoje nós temos tanta informação, mas muitas das vezes o que falta é nós termos intimidade com o Senhor. O que mais falta na nossa vida, na igreja, que é a igreja que somos nós, onde nós estivermos reunidos debaixo de um pau, debaixo de uma árvore, debaixo de uma palhoça do índio, uma congregação. Mas hoje o que falta em nós é nós termos intimidade. Hoje a igreja ela não tem mais o discernimento do que é a voz do Senhor, o que é a voz do homem ou a voz do inimigo. O povo quer saber se está fazendo dizer, resumindo, está o pagode, por de fogo, para cá. Eita, mano, ali é só o mover do homem. Mas eu, como a palavra do Senhor fala, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É a palavra de Deus que nos alimenta, é a palavra de Deus que nos sustenta. Não vou citar aqui o pastor da denominação, eu ouvindo alguns ensinos, apesar que muitos se levantam contra o ministério, mas ele falou uma coisa, que a primeira coisa que ele faz, ele não dá nem bom dia à esposa dele, ela já sabe. A primeira coisa que ele já vai é ler a palavra de Deus, é já fazer a sua oração. Depois que ele vai cumprimentar a esposa dele. E eu achei aquilo interessante. Ele já deixa a Bíblia dele lá no canto, ele diz, eu já vou falar com meu Deus, eu já vou falar com meu pai, depois é que ele vai falar com a esposa. E isso eu disse, rapaz, é um camarada de fé. Primícias, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aí sim, eu disse, rapaz, eu gostei da atitude desse camarada. Há muitos se levantam, que é um ministério grande e tudo, mas eu disse, esse camarada, ele tem uma atitude de fé. Ele fala, todos os dias, vou lá, tal, mas a primeira coisa que eu vou é abrir a Bíblia, ler um capítulo e falar com meu pai. Eu disse, rapaz, é um camarada que agrada o coração de Deus. E o que é que nós estamos fazendo na nossa vida para nós estarmos alegrando o coração do nosso Pai? Será se com nossas atitudes, nosso deitar, nosso levantar onde nós estamos, nós verdadeiramente estamos sendo servos de Deus? É algo para nós pararmos, para nós refletir na nossa vida diária, cotidiana. E 3, Jesus, o Deus feito carne, que revela ao Pai. Nos versos 27, ele vai falar, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele que um Filho quiser revelar. Então, Jesus, ele mostra que ele é Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Como nós lemos no Evangelho ali de João, que todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito existiria. Por isso que Jesus Cristo, ele é Deus. O verso 1 vai falar, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E esse verbo, que é a palavra, algumas traduções vai falar, que eu acho lindo, maravilhoso, que no princípio era a palavra. A palavra era Deus e a palavra estava com Deus. E essa palavra, que é o verbo vivo, o verbo verdadeiro, ele habita no meio do seu povo. Que onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, ele está. Onde o povo de Deus
se ajunta. Muitas das vezes você encontra um irmão, um pastor, um presbítero, muitas das vezes, ô Pai do Senhor, o irmão começa a falar da palavra de Deus ali, há 15, 20, 30 minutos, e se regozija na presença do Senhor. É o Senhor ali se fazendo presente, ali na vida de 2 ou 3 pessoas, quando alguém se reúne para glorificar e exaltar o seu santo nome. No quarto, que Jesus, o Redentor, que oferece descanso para a nossa alma. A primeira lição que o Senhor Jesus, aqui que ele faz, é o convite para o seu povo. Ele fala, vinde a mim. Porque ninguém no universo tem, como ser humano, a autoridade de fazer esse convite. Não é um convite para ser participativo exclusivamente de uma denominação ou outro. Mas ele faz primeiro, Jesus, vinde a mim. Esse convite, ele é feito a todos os povos. Isso no Evangelho de Marcos, quando ele vai encerrando no capítulo 15, ali ele fala para os seus discípulos, só vinde por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. O que não crê será condenado. E esse é o nosso papel como igreja. Falar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que o homem, a mulher, o ser humano, ele só herdará a eternidade se o seu nome estiver escrito no livro da vida. Falar que, assim como Jesus falou para Nicodemos no capítulo de João 3, que para o homem ver o reino de Deus é necessário, é preciso nascer de novo, nascer novamente. E Nicodemos, interessante que ali ele era mestre de Israel, mestre das Escrituras, e ele vai entender de outra maneira. Ali Jesus falou, Nicodemos, como tu és mestre de Israel, tu não sabe dessas coisas, Nicodemos vai falar, mas como eu sou velho, vou entrar novamente no ventre da minha mãe, nascer de novo. Jesus falava das coisas espirituais e ele ainda estava entendendo das coisas terrenas. E muitas das vezes nós somos mais entendedores das coisas terrenas que das coisas espirituais. Mas hoje o que está acontecendo são muitos na roda dos escarnecedores. Falando de futebol, falando daquilo, sabe notícia de todo lugar, mas menos aqui da palavra de Deus. E muitas das vezes nós precisamos parar para observar. Muitas das vezes nós estamos na roda dos escarnecedores, contando piada, falando do jogo do Flamengo, do Corinthians, lá de sei o que, o cara sabe até o nome do jogador, mas não sabe nem os capítulos da Bíblia, nem os nomes aqui dos autores, nem nada. Isso nós queremos parar para observar. Infelizmente tem muitos que estão deixando de estar adorando o Senhor, está indo para a congregação, para estar indo para estádio de futebol. Mas aquele que nasceu de novo, ele tem prazer de andar nos caminhos do Senhor. Ele sabe dividir o tempo, assim como a palavra do Senhor fala, que para todas as coisas há um tempo determinado. Há um tempo de você tirar férias, tirar um lazer com a família, tem condições, viajar, se tiver condições de ir para outro país, vai. Mas o que nós devemos priorizar é a palavra do Senhor. E nós vamos ver que assim como o Senhor ele fez, anunciou o convite para Zaqueu, anunciou um convite para a mulher samaritana, que ela não entendia ali da água, que ela pensava que era água para matar a sede, mas a água que ele dava de beber jorrariam ali eternamente. E por isso que Jesus vai falar, no capítulo 4 de João, que ele está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Por isso que ele falou, não vai chegar um tempo que não é nem nesse monte, nem em Jerusalém, mas aonde um verdadeiro adorador estiver, ele tem a oportunidade de estar adorando o Senhor. Porque o véu, ele foi rasgado. Nós podemos adorar o Senhor em casa, no trânsito, aonde for, nós podemos adorar esse Deus maravilhoso. Desligarmos aqui dessa terra
e estarmos mais conectados com o Senhor. E a segunda lição aqui que o Senhor nos ensina, que é o encontro com Cristo. Quando ele fala, vinde a mim. Esse convite é feito a todos os povos. É feito para todas as nações, línguas, para o macumbeiro, para o feiticeiro, para qualquer um. Porque Deus, ele não faz acepção de pessoas. Porque ele quer que todos sejam salvos e todos venham ao conhecimento da verdade, como está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Ele quer salvar o indígena, quer salvar o pobre, quer salvar o rico, porque a preocupação do Senhor, o intuito, o desejo dele é que o homem seja salvo. Não vá, porque Deus, assim como Deus falou para Ezequiel, que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio, ele venha se converter das suas iniquidades, seus pecados, e venha voltar-se para o Senhor, que é misericordioso em perdoar. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nunca me falou da memória, quando a Bíblia, até esses dias eu vinha meditando, nunca sendo na memória, o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, mas para na vida daqueles que o temem. E a terceira lição que Jesus chama para vir até eles todos que estão cansados e oprimidos. Todos. Muitas das vezes nós não estamos cansados fisicamente, mas que nós encontramos mais na nossa sociedade pessoas que estão cansadas espiritualmente, mentalmente, afadigadas, correm para um lado, correm para outro e vem aquele cansaço. E muitas das vezes reclama. E o que é que o Senhor vai falar em Lamentações 3,39? Vai perguntar, de quem se queixa o homem vivente? Vai responder, cada um se queixe dos seus pecados. Sabe o que é que o homem se queixa? Ele se queixa dos seus próprios pecados. Porque ele não anda fazendo a vontade de Deus, ele acha que é na força do seu braço, ele acha porque eu tenho isso, tenho aquilo, eu sou intelectual, eu sou formado, sou doutorado, não consigo isso. Em vez dele ir se humilhar diante da presença de Deus, ele sempre procura um arrodeio. Mas o homem vivente, como o profeta foi perguntado, de que é que se queixa o homem vivente? Responde, cada um se queixa dos seus pecados. Isso é a nossa queixa. Não é nada mais, nada menos. Mas o Senhor sempre tem um escape. Isaías 40, versículo 30 e 31, fala que os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, se nós queremos ter a nossa vida renovada na presença do Senhor, nós devemos buscar a Ele. Nós devemos esperar o Senhor. Um salmista vai falar no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Vamos esperar no Senhor, não vamos esperar no prefeito, no vereador, no deputado, no presidente. Muitas das vezes, o que está acontecendo, o povo fica eufórico. Muitas das vezes, contendas que é partido para A ou para B. E muitas das vezes nós vamos ver que, às vezes, dizer, tá do mesmo jeito, nós vamos trabalhar todo dia com medo do suor do nosso rosto, né? Se não fosse o Adão lá tivesse vacilado, né? Teria sido melhor. Mas o Senhor, eu fui falar para Adão, agora tu vai com medo do suor do teu rosto. Né? Todos os dias nós trabalhamos e com medo do suor do nosso rosto, mas nós vamos esperar naquele que abre, naquele que fecha a porta, aquele que tem o poder para abrir, poder para fechar. Não é ele que nós devemos esperar. Não é no presidente fulano de tal. Não. A nossa vida segue e que nós devemos esperar e considerar que a nossa providência, ela vem de Deus. Então, porque nós estamos vendo que tem muitos, né, dentro da igreja, né, raquíticos, precisando dessa vitamina aqui, que é a palavra de Deus, fortalecer a sua vida, como foi
ali no Salmo, né? A gente vai ver Salmo 119, 105, né? Que a palavra do Senhor ela é luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Se nós não quisermos andar em luz, nós devemos andar junto com a palavra. E a palavra, ela é Cristo. Então eu vou caminhar para encerrar a quarta lição, que o Senhor ele quer aliviar o seu povo nos momentos difíceis. É por isso que ele vai falar: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, de que é que nós queremos que o Senhor venha aliviar na nossa vida? Nós precisamos entregar as nossas ansiedades, a nossa vida, todo o nosso tempo. Olha o que é que o salmista vai falar no Salmo 53, versículo 3 e 4. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer tracar. Então, em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Então, nós sabemos que o princípio da sabedoria é o temor para o Senhor. Nós devemos temer a esse Deus maravilhoso, confiar na sua palavra, depositar toda a nossa vida nas suas mãos. Porque nós não vamos temer o que possa fazer o homem, o que está por vir. Mas nós devemos temer, como o próprio Senhor Jesus falou: não temeis aquele que tem o poder de matar o corpo, mas temei aquele que tem o poder de matar o corpo e a alma e ainda lançar no inferno. A esse nós devemos temer. E a quinta lição que nós devemos é aceitar um relacionamento com Cristo. Por isso nós devemos, como ele vai falar aqui, tomai sobre vós o meu jugo. Então, só um verdadeiro cristianismo se tivermos um verdadeiro compromisso com Cristo. Nós tivermos um compromisso com a sua palavra, se nós tivermos um compromisso com Deus, nós tivermos um compromisso com Cristo, nós vamos andar lado a lado. Isso ele vai falar: tomai vós o meu jugo. E assim como ele, sabemos que na infância ele aprendeu com José, que era carpinteiro, para quem não sabe, para quem não morou na roça, um jugo é uma cana, onde dois bois vão andando, ou levando o carro, ou um arado. Então nós devemos falar: Senhor, eu quero esse jugo, quero andar lado a lado contigo. Porque vai falar que tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Nós achamos que os ensinamentos, a palavra de Deus, ela é pesada. Mas quando nós andamos alinhado, lado a lado com Cristo, nós vamos ver que esse jugo, como ele vai falar, que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. E para nós encerrarmos, que essa lição que o Senhor nos ensina a aprender com Ele, que Ele é manso e humilde de coração. Nós queremos ver, ser humildes, nós vamos olhar para Cristo. Nós vamos olhar para Ele. O interessante é que Isaías 53, versículo 7 vai descrever. Versículo 7, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Ele foi ao matadouro para morrer por mim e por você, para carregar os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Mas ele foi como uma ovelha muda e não abriu a sua boca. Então só o Senhor, ele pode dar descanso para a nossa alma. O ouro, a prata, o governador, o presidente, ele não vai dar descanso para a nossa alma. Mas Jesus, ele tem um descanso para a nossa alma. Que ele mesmo sendo o juiz que repreende, mas ele é o meu e o seu advogado. Ele é o Filho de Deus que se alegra com aqueles que fazem a sua vontade. Que ele veio a esse mundo se revelar, mesmo em carne, mas
como Deus, como Filho de Deus, para salvar nós que somos pecadores. E que Ele oferece para nós descanso para a nossa alma. E Ele faz o convite todos os dias para nós irmos a Ele. Ele chama todos os que estão cansados e oprimidos. Nós devemos fazer esse convite e anunciar aqueles que estão lá na droga, na prostituição, aquele que está lá, mas é que dizer, lá na porta do prostíbulo, que Jesus quer salvar ele, que Jesus quer libertar. Então que o Senhor ele quer dar alívio para o seu povo, mesmo nos momentos mais difíceis. Entretanto, para isso é preciso nós termos um relacionamento com Cristo. Nós falávamos, Senhor, eis-me aqui. Eu quero carregar esse jugo que é a tua palavra. A tua palavra, ela é mais preciosa do que o ouro, do que a prata. Ela é mais doce do que os favos de mel. Porque o Senhor, Ele é fiel para dar descanso para mim e para você. Então são essas palavras, que Deus venha abençoar cada vida nessa noite em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Quem pode adorar o Senhor aí? Palavra abençoada. Amém.